noite, meus irmãos, graça e paz. Liga para mim o som, que eu acabei esquecendo, só para mim não ter que falar muito alto, porque eu tenho a voz bem suave. Som. Então, meus amados, hoje nós... Nossa, só ligar. Meus amados, hoje nós vamos falar do capítulo 21 do livro do Apocalipse. E antes de nós começarmos hoje, eu convido os irmãos a orar juntamente comigo, pedir a Deus que venha nos abençoar, encher de graça e misericórdia, iluminar e usar da instrumentalidade. Hoje creio que será mais doxológico, apesar de haver bastante explicações, mas eu creio que é impossível falar de novo céu e nova terra sem que nós adoremos a Deus por causa disso, né? Então eu convido os irmãos para orarem juntamente comigo. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, grato estamos pela oportunidade de estarmos aqui junto como congregação, Pai. Nós estamos finalizando, Senhor, esse livro da Tua revelação do Teu amor, essa carta apaixonada que o Senhor usou através de João para acalentar os nossos corações, Senhor, e abençoar as nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor usa da sua instrumentalidade hoje, nos orienta pelo caminho que o Senhor quer que percorramos e que o Senhor venha abençoar todos quantos, Senhor, ouvirão, onde quer que estejam, em qual tempo que essas pessoas virão esse vídeo, Pai, que o Senhor possa também abençoar a vida de cada um. Nós oramos e agradecemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 21, eu convido os irmãos para lerem juntamente comigo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, e tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre ela nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste,
3 portas, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento, largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. E a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha das cidades estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Amém? Irmãos, nós vemos aqui um alto simbolismo. Aqui são tantas imagens que estão sendo desenhadas aqui, mas eu queria que vocês tivessem várias imagens agora desenhadas na mente de vocês. Uma das primeiras imagens que eu queria que vocês tivessem em mente é o casamento. Aqui nesse capítulo nós enxergamos a imagem do casamento. Depois nós temos não só a imagem do casamento, mas nós temos a imagem do templo. Depois da imagem do templo, nós temos a imagem da cidade santa, que o governo é através do templo. E nós temos uma última imagem aí, que é o Éden, que é o próprio jardim do Éden. Então nós temos todas essas 4 imagens, se não me engano, foi as imagens que eu apontei para vocês. Se vocês não tiverem essas 4 imagens, vocês não vão entender o que está acontecendo aqui. Casamento, a cidade santa, o templo do Senhor e o jardim do Éden. Outra coisa que eu queria que os irmãos tivessem em mente também para entender esse capítulo 21 é, digamos assim, a narrativa do Êxodo. Irmãos, eu vou falar aqui um pouquinho sobre mito fundante. Eu já devo ter em algum momento falado a respeito disso. Primeiramente, quando se fala mito fundante dentro da Bíblia, nós não estamos dizendo que por falar a palavra mitói, que tem a origem grega, que é a palavra mitói, ela não significa que é uma história ou fantasiosa, ou uma história que é inverídica, ou uma história que é da história da carochinha, sabe? Só uma história por história, contar a historinha. Não é isso. A palavra mito, ou a palavra mitói, ela significa narrativa. A proposta
de uma narrativa nem sempre é estabelecer fatos com fundamentos históricos, mas apontar um conceito e uma ideia. Irmãos, como que começou o mito do Êxodo? Como que começou a história do Êxodo? A história do Êxodo é a volta para a casa do povo de Deus. Então nós temos ali a volta do povo prisioneiro para a cidade de Canaã, que é a cidade prometida, a cidade de Deus. Agora nós temos uma narrativa que, digamos que Israel conseguiu fazer isso em 1947, né, irmãos? Estabeleceu Israel como cidade. Só que o apóstolo Paulo fala que a nossa nação não é Israel propriamente dita, a cidade de Israel, mas é a Israel de Deus. E nós somos moradores, nós somos peregrinos nessa terra que está em êxodo gigantesco para uma cidade. E essa cidade qual é? É a Canaã celestial, é a cidade que desce do céu. Então, mais uma vez, a nossa narrativa é de volta para o Éden. Então, nós começamos num jardim, irmãos, e nós vamos terminar numa cidade. Mas por que houve essa mudança? Ao invés de nós estarmos voltando para o jardim do Éden, nós estamos voltando para a cidade do Éden. Porque antes éramos só dois, agora somos uma gigantesca nação. Antes era só Adão e Eva, agora são todos os descendentes de Sete, do nosso amado Abel, aquele irmão amoroso, que nós somos da sua descendência. E passamos por toda a descendência, até chegar Abraão, até chegar Isaac, até chegar Jacó, até chegar Davi, até chegar Cristo. E através de Cristo, todas as nações foram feitas filhas de Deus. Essa é a narrativa maior, essa é a meta-narrativa das Escrituras, que Deus veio ao mundo e amou o mundo de tal maneira que Ele resolveu se sacrificar por nós, para que nós voltássemos ao Éden, que por causa do nosso pecado, nós saímos de lá. Então, o capítulo 21 é um capítulo maravilhoso, que a sua introdução já enche os olhos. O primeiro versículo está escrito assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Primeira coisa, eu vi novo céu. Primeira coisa que nós temos que entender, a palavra céu aqui, ela é traduzida como paraíso. Então a tradução mais adequada seria: e vi um novo Éden, e vi um novo paraíso. E a palavra novo aqui não é neos. A palavra neos significa que é algo que é totalmente diferente do anterior. Significa que um foi descartado e foi colocado um novo no lugar. Isso é o significado da palavra grega neos, mas não é o que está escrito aqui. Aqui a palavra é kainos. Significa que é algo que foi consertado, algo que foi redimido, algo que foi refeito com base naquilo que já havia sido feito. Então, quando Éden, kainos. Então, quando Adão e Eva pecou no Éden, o que aconteceu? Qual foi a palavra de Deus em relação ao jardim? Maldita é a terra por causa de vocês. E o que está acontecendo no capítulo 21? Deus está tirando a maldição dessa terra e refazendo ela ao status de que ela era antes da queda. Irmãos, o novo céu e a nova terra, entenda bem, olha só que coisa mais interessante.
os nossos corpos deverão ser feitos novamente. O nome disso a gente chama de glorificação, tá bom? Por que ele precisa ser glorificado? Porque ele vai estar habitando numa terra refeita. Então, um corpo velho, não refeito, não suportaria viver numa nova terra. E vocês percebem que Deus, ele não descarta o nosso corpo. Ele pega o nosso corpo e glorifica ele, ou seja, transforma ele num novo corpo, assim como ele transformou numa nova terra. Assim como ele redimiu a nova terra, ele redimiu o nosso corpo. Porque a nossa alma já está redimida em Cristo Jesus. Nós já somos um povo e uma nação do céu, mas ainda não vivemos lá, porque ainda não temos um corpo glorificado. E os santos que morreram em nome de Cristo, suas almas estão lá, mas os seus corpos precisam ser restituídos. Por quê? Porque o Senhor, quando nos fez, Ele nos fez seres viventes. Não havia divisão entre alma e corpo. Só houve essa divisão por causa do pecado. Então, quando o pecado será definitivamente tirado da terra, o que vai ocorrer? Nós seremos seres viventes. Porque não vai haver pecado, não vai haver mais nada. Então o verso 1 ele fala assim: e vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, aquela queda foi transformada em glória. E a primeira coisa que acontece no céu, e o mar já não existe. Pode ser que mentalmente as pessoas que estão me ouvindo, até alguns irmãos assim, mas me explica isso, como assim? O mar não existe? Então quer dizer que não vai ter água mais no céu. Bom, pelo menos ninguém vai morrer afogado, né? Não, não é isso. Entenda bem, nós temos que entender que toda linguagem que nós temos em Apocalipse, ela é uma linguagem simbólica. Assim sendo, quando ele faz a afirmação, se ele já vai refazer o novo céu, ele vai refazer a nova terra, não tinha 4 rios, irmãos? Por que ele está tirando o mar? Parece não fazer sentido isso. É porque não faz. Ele está querendo dizer porque o mar, irmãos, sobre a perspectiva dos irmãos do primeiro século, o mar é onde tudo de mal acontece. Vamos dar um exemplo. Quando estavam lá, o barquinho, estava o pessoal pescando, de repente Jesus vem andando sobre as águas. Qual foi o primeiro pensamento dos discípulos? É um fantasma, é um espírito que veio nos atormentar, porque o mar é de onde surge o mal. Quem é que veio do mar? No livro de Apocalipse, nós vemos no capítulo 12, a besta que emerge do mar. Então a imagem do mar, ela é a imagem daquilo que nos causa pavor. Quando o povo do Egito, quando o povo de Deus, os judaítas saíram do Egito e eles se depararam com o mar vermelho, o que aconteceu com eles? O desespero, porque o mar era a representação daquilo que é intransponível. Então, quando está fazendo uma afirmação de que o mar já não existe, ele não está falando da água, ele está falando da representação simbólica do que o mar significa. O que o mar significa? Tudo que é de mal. Terror, horror, pavor. Ou seja, quando vier o novo céu e a nova terra, não vai haver pavor. O medo vai ser tirado. Não vai haver surpresas no sentido negativo. Então essa é a imagem do primeiro versículo. E logo em seguida ele fala assim: e vi também a cidade santa. Às vezes a cidade santa, irmãos, é traduzido pela própria Jerusalém. Só que aqui, irmãos, nós não estamos falando de uma Jerusalém literal. A cidade santa aqui é a igreja.
igreja. E nós vamos explicar por que a cidade santa é a igreja. Porque é a união, é o poloi, é os vários crentes reunidos, é uma cidade. A palavra cidade em grego, irmãos, por exemplo, é polis. O que é uma polis? Uma polis é um lugar onde que milhares ou centenas de pessoas se reúnem. Por que a cidade chama-se nome de cidade? Porque várias pessoas se aglomeram e se juntam ali. E ali surge o que? Um governo. Por isso que a palavra política vem da palavra poloi, que é vários. Entendeu? Ou seja, ilitos é pedra. Ou seja, são várias pedras sendo construídas uma sobre a outra. Isso faz o que? Casas e produz cidade. Por isso que vem a palavra política, político, que é várias pedras, ou seja, várias verdades, enfim. Então aqui, irmãos, a cidade santa, ela é a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é formada de santos, de vários santos, que descia do céu. Irmãos, não é? Vários santos não vão descer do céu? Da parte de Deus, e como ela está ataviada como noiva, adorada para seu esposo. Agora eu faço uma pergunta, peraí, mas se é uma cidade, por que ela está adornada? Por que ela está ataviada como noiva? Então é a cidade de Jerusalém que é a noiva, ou são as pessoas que se rendem a Cristo que é a noiva? Então nós temos que entender a linguagem que está carregada. Lembra da linguagem de casamento? Nós não podemos confundir a linguagem, o simbolismo da linguagem. A não ser que você está achando mesmo que a palavra ataviar aqui significa enfeitar a noiva. Então eu vou enfeitar a cidade, literalmente. Vai ter uma aliança para cada quina da cidade? Como é que vai ser? Vou botar um véu na cidade? Eu estou trazendo essa imagem mais berrante, é para mostrar para vocês que isso é uma linguagem altamente simbólica. É a igreja de Cristo que é a cidade santa. E o santo está no seu ataviamento, ou seja, no seu adorno. Engraçado que o próprio Pedro falou isso, né? Que o adorno da mulher não seja nem o cabelo frisado, nem os brincos, nem nada, mas seja o quê? A integridade, a moral, os valores. Ou seja, o que é um adorno para Deus? É o caráter santo. Então nós não estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de um povo que representa a cidade santa, a noiva. Por isso que eu falei, não percam de imagem a noiva, porque a noiva vai aparecer bastante aqui, o casamento. Então ouvi grande voz vinda do trono. Aonde que está o trono? No céu, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. De quem que nós estamos falando? De quem que nós estamos falando? Quem que é o tabernáculo de Deus com os homens? Lembra agora que eu falei que vocês não podem perder o templo? Por quê? Porque quando nós vimos no capítulo 4 de Apocalipse, ao mesmo tempo, a visão que nós temos do trono ao mesmo tempo é o templo. O trono e o templo é a mesma coisa. Está vindo do mesmo lugar. Então olha só, eu vi uma voz dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quem é o tabernáculo de Deus com os homens? Quem é, irmãos, o tabernáculo de Deus com os homens? Cristo Jesus. E por que eu tenho tanta certeza disso? É só você ler o primeiro versículo do Evangelho de João, que é o mesmo autor. Ele falava o quê? No princípio era o verbo era Deus, e ele tabernaculou entre nós.
Sabe a palavra ali, Cristo se fez carne e habitou entre nós? A palavra não é essa, se fez carne. A palavra eskenessone ali significa que Cristo se fez tabernáculo, ou seja, Cristo se fez tenda de carne. Deus se fez tenda de carne, ou seja, Cristo ele tabernaculou entre nós, ou seja, Cristo era um tabernáculo andando. Oi? Eu lembrei dessa palavra, Então, de quem é que Deus está ouvindo? A voz do trono, que é a voz do próprio Deus, ele está aqui, ó. Eis aqui, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E ele continua dizendo: Deus habitará com eles. Ou seja, o próprio voz do trono aponta para Cristo, e Cristo está onde? Habitando entre nós. E eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com ele. É a Trindade trabalhando aqui, irmãos. É o Espírito Santo, é Cristo, é a voz do trono, é tudo ao mesmo tempo. E aqui está acontecendo tudo. E aqui é tudo, menos uma cidade, a Literal. Vocês estão percebendo? Que o povo se torna cidade, a cidade se torna santa, a cidade se torna noiva, a noiva é uma pessoa, Cristo tabernáculo fica ali no meio de nós, Deus dá a voz de que Ele é o Filho de Deus, e o próprio Deus habita em nós através de Cristo. Está ali. Olha as imagens sobrepostas, né? Uma imagem em cima da imagem, para falar da mesma coisa. Verso 3, não, verso 4 já. E quando isso acontecer, vai acontecer mais uma coisa. E olha só, Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, quando Deus estiver conosco, Ele enxugará dos olhos a minha lágrima, a sua lágrima? Não, toda. Não vai haver lágrimas, e a morte já não existirá. Irmãos, existe um desafio para todo ser humano, e esse desafio é a morte. A morte, ele é o maior medo de todas as pessoas. A morte é o fantasma que assola a humanidade desde a queda. E ele é o motivo de choro contínuo. Engraçado que a depressão é a vontade de morrer misturada com um medo absurdo da morte. Por que uma pessoa depressiva acaba se suicidando, sendo que a depressão dela é justamente porque ela tem medo de morrer? É o desespero da morte que leva à morte. Por isso que o choro, a angústia, aquela coisa que trabalha tanto, por quê? Porque há um medo da morte brota. Então você percebe que isso parecia ser um grande terror de todo o povo, mas veio um que foi capaz de vencer a morte. E ele é o primogênito dentre os mortos, ele aniquilou. E agora, por ele ter aniquilado a morte, não há mais choro. Mas pastor, cara, como que não há mais choro, sendo que a gente ainda chora e a gente ainda vai morrer? Como é que é isso? Irmãos, nós choramos só por causa da separação. Mas todo crente nascido em Cristo, quando ele experimenta a morte, ou algum ente querido experimenta a morte, você sabe que ele está em Cristo. Há um choro da separação, mas não há o choro da morte. A morte em si não é o problema. O problema é que momentaneamente nós estamos separados. Mas daqui a pouco, quando a morte já não ser mais para mim algo ruim, mas será uma coisa boa. Por quê? Porque a morte me fará me aproximar das pessoas que eu amo e do Deus que eu amo.
E o apóstolo Paulo fala assim: ó, morte, onde está o seu aguilhão? E aí, cadê você, morte? O apóstolo Paulo fala assim: eu queria morrer, porque infinitamente melhor estar com Cristo. O apóstolo Paulo não estava nem aí. Ele falou: eu só não vou pedir porque pega mal. Enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que dá para me fazer, pregando a vida. Mas o que eu queria mesmo era estar com Cristo, que era infinitamente melhor. Então, o choro, ele é tapado por risos de alegria e de um coração consolado, sabendo que daqui a pouco todos nós estaremos juntos, numa só cidade, um lugar santo. Aquele meu ente querido que eu perdi e que aquele momento de separação me trouxe tanta agonia, hoje vai ser um motivo de grande felicidade. Que lindo, irmãos. Irmãos, diante de Cristo e da eternidade, até a morte tem a sua função, a função de nos trazer felicidade. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você vê que todo esse versículo está falando da morte, porque o luto, está vendo ali, ó, a palavra? O luto, o pranto, inclusive tinha até as carpideiras, né? Que eram pranteadeiras oficiais. Vocês sabiam disso, né, irmãos? Aquelas mulheres que eram pagas para ficar chorando, né? Então você pagava uma meia dúzia de carpinteiro, e tinha umas boas, rolava no chão, se descabelava, se jogava coisa na cabeça. Você pergunta: você é parente? Não, não conheço. Fui paga, estou aqui, estou chorando, caprichei aqui na minha encenação, o negócio aqui está. Então, não vai precisar mais de carpinteira. Por quê? Porque não vai haver luto. Entendeu? Porque não vai haver morte. Irmãos, e existe uma dor pior do que a morte? Gente, a dor da morte, ela marca a vida da gente. Irmãos, eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos de idade. Eu já beirando meus 46. Eu não lembro do rosto dela, não lembro do cheiro dela, não lembro da voz dela, mas eu lembro do luto. A dor não passou e nunca vai passar. Então vocês percebem que a dor está falando da morte, mas essas coisas vão passar. Por quê? Porque essas primeiras coisas já passaram. Então, quando vier a nova cidade, todas essas coisas já estarão passadas. Verso 5: aquele que está sentado no trono disse. Irmãos, aquele que está sentado no trono, ele é quem governa. Ou seja, aquele que governa disse: eis que faço nova todas as coisas. De novo, gente, as coisas passaram, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova. Isso é um superlativo. Ele está reafirmando que as coisas serão refeitas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está dando um vaticínio, ele está afirmando que todas aquelas coisas que já foram ditas são verdadeiras e que nós podemos confiar, porque quem está sentado no trono é que disse. Há uma reafirmação. Olha só isso aqui, gente. E disse-me ainda, olha, depois de ter afirmado tudo isso, e disse-me ainda, tetelestai. É a mesma palavra que Cristo usou quando ele entregou o seu Espírito a Deus e disse: está consumado. A palavra aqui, irmãos, tudo está feito, a tradução literal, tetelestai, está consumado. É as exatas palavras de Cristo na cruz. E o que Cristo fez na cruz, ele refez todas as coisas através do seu sacrifício. Ele venceu a morte e abriu uma porta
para que todo aquele que chamar pelo nome dele não seja envergonhado. Ele abriu uma porta pelo qual todas as suas ovelhas passarão por ele e alcançarão pastagem. Que lindo, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Por isso que o livro de Apocalipse não é um livro de terror das coisas futuras, mas é um livro de consolo para os necessitados, aqueles que sofrem, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sendo perseguidos e aqueles que estão sendo mortos. Isso aqui é palavra de vida para aqueles que estão fracos em sua fé, caindo. E Cristo levanta através desse livro maravilhoso. Irmãos, o livro de Apocalipse é uma carta de amor àqueles que estão sofrendo. E ele disse: Tetelestai, ego eimi, alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Ele consegue dizer tudo ao mesmo tempo, né? O eu sou, que é o próprio Yahvé, eu sou o que sou, e ao mesmo tempo eu falo eu sou o alfa e o ômega. É quem Cristo é a identidade de Cristo, é a apresentação de Cristo no primeiro capítulo de Apocalipse. Ele é apresentado como o alfa e o ômega. Significa que ele é o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nós tínhamos uma árvore, era uma árvore da vida que ficava no centro, né, do jardim. Agora não é mais uma árvore, agora é uma fonte. Então nós percebemos, irmãos, o próprio Cristo falando isso para a mulher de Samaria, no tanque de Samaria: se você beber dessa água, jamais você vai ter sede. E ao mesmo tempo é a água que jorra continuamente do altar de Deus. Ou seja, irmãos, num lugar onde a água era essencial para a vida, Cristo se coloca como quem? A fonte de água viva. Em outras palavras, todo aquele que se aproximar de Cristo e beber da sua água, ele tem vida. Irmãos, eu poderia citar vários textos no Antigo Testamento, desde Oséias, Zacarias, todos eles falando dessa fonte, mas essa fonte é o próprio Cristo. Nós beberemos de Cristo como cidade santa. É isso, essa é a ideia. E ele fala: e o vencedor herderá estas coisas. Que coisas? Todas as que foram ditas até agora. Ele está reafirmando: e o vencedor herderá essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Entenda bem, você está percebendo que ele está usando a palavra Deus como uma associação de pai. Por que não foi seu pai e filho? Não, eu sou mais do que seu pai. Eu sou seu Deus e você vai me ser filho. Em outras palavras, eu lhe seria o seu protetor, eu lhe seria o seu provedor, eu seria aquele que vai acolher você nos momentos de angústia, eu seria aquele que vou te consolar, porque eu sou seu pai. E é assim que o pai faz com os filhos. Essa é a mensagem. Coisa mais linda, gente. Só que nós temos que entender que temos aqui uma imagem de contraste a partir do verso 8. Coincidentemente, até o versículo 7, que termina essa perícope, falando o que tem no céu, agora vai começar uma perícope dizendo o que não vai ter no céu. Então ele vai usar o contraste agora do que nós temos no céu e o contraste do que vai ter no inferno. Agora nós vamos começar a trabalhar tudo que não tem no céu. E ele começa: quando, porém, o que é porém, gente? É uma interjeição. Eu vou avisar para vocês o que não vai ter lá. Então é bom que vocês escolham o que tem. Olha que impressionante. Então ele vai fazer uma relação agora de contraste. Olha o contraste.
porém, ele vai citar 8 atributos aqui. Porém, os covardes, os incrédulos, alguma tradução está tímidos, né? Covarde e tímido. A gente conversa sobre isso depois. Os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, irmãos, pode ser que talvez as pessoas leiam e falem assim: eu li essas coisas aqui, cara, deixa eu falar uma coisa para você, tirando o mentiroso aqui, que de vez em quando já deu uma escorregada, mas o resto aqui não serve para mim. Beleza, estou dentro, estou no céu. Bom, não é bem assim. Eu não vou querer traduzir para vocês todas as palavras, mas primeiramente os tímidos. A palavra tímida aqui não tem nenhuma relação com personalidade, aquela pessoa que é mais introvertida. Aqui, quando fala a palavra tímida, aqui está falando literalmente covarde. É aquele que não se manifesta diante de uma injustiça. Esse é um covarde. Aquele que vê o que é errado e fica na dele. Esse é o tímido. Esse é o covarde. Porque está vendo a maldade sendo feita e não toma nenhuma atitude. Esse é o covarde. Então, irmãos, o papel do crente é denunciar o pecado. Não podemos ser tímidos. Nós devemos chamar as coisas pelo nome que elas são. Tem gente aliviando, usando semântica para tentar. Não, as coisas são o que são. Essa é uma postura de covarde. É aquele que vê o bem, ele pode fazer o bem e não faz. Esse é o covarde. Vamos lá. Os incrédulos. Então, irmãos, a palavra incrédulos aqui, a gente podia traduzir por um monte de coisa. Incrédulo é aquele que não crê, né? Seria mais ou menos isso. Aquele que não tem fé, aquele que não crê. Então, irmãos, não é necessariamente. Os incrédulos é aquele que vê a verdade e não acredita nela. Você apresenta a verdade, você faz assim com o olho, você, não, cara, é isso que dá. Sei não, hein? Pode ser que seja. Bom, eu não vou dizer que não vou dizer que sim, mas pode ser que seja. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Não existe caminho do meio para o cristianismo. Não existe em cima do muro. Esse não é o aspecto da fé cristã. A fé cristã, ou você mergulha, ou você evita de botar o dedinho na água. Não tem jeito. A vida cristã, ela é um mergulho. Nunca é molhar o espelho, a pontinha do pé. Não há, irmãos, se molhar todo significa comprometimento. Os abomináveis, irmãos, os abomináveis são aqueles que cometem atrocidades de todos os gêneros, e a gente não vai nem entrar aqui, mas são abomináveis. Os assassinos, irmãos, são aqueles que premeditam a morte do outro, e não é necessariamente vias de fato. Se você destrói a reputação de uma pessoa, você está assassinando essa pessoa. Hoje a gente fala de assassinato de reputação, né? Quando você afirma o indivíduo fez e ele não fez, você está matando ele. Por quê? Porque você tira as qualidades que essa pessoa tem. Você destrói publicamente todos os atributos dessa pessoa por causa de uma fala enganosa e mentirosa. Esses são assassinos. Por isso que Jesus falou assim, assassino não é aquele que diz, não é aquele que mata alguém, mas é aquele que diz raca.
Ou seja, ele é maldito, ele não é de boa fama, ele não tem uma vida honesta, ele não é íntegro. Você está matando essa pessoa, você já é réu de assassinato, porque você está matando a reputação, falando que a pessoa é e ela não é. O fofoqueiro é um assassino. Aquele que levanta falso testemunho do outro é um assassino. Por isso que essas características que estão aqui, irmãos, não são pecados exclusivos, tipo assim, é isso aqui, não. É o que isso representa. E isso representa o quê? A queda do Éden. Cada uma dessas coisas que eu estou citando, Adão e Eva cometeu num dia só. Adão covardia em deixar a mulher sozinha e ver ela caindo. Covarde. E quando Eva diz, não é bem assim não, pode comer, a fruta é boa, ela assassinou a reputação de Deus, que Deus falou que não era para comer, que era ruim. E você vai ver isso, e foi abominável, por quê? Porque ela adorou a si mesma a partir do momento que ela descobriu que era para ter conhecimento e ser igual a Deus. Então ela foi abominável. E ela foi idólatra, por quê? Porque ela deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo, através da imagem falsa que ela fez de si mesma. Então toda imagem falsa que você faz de si mesmo é idolatria. Quando você se acha melhor do que você é um idólatra. E fica difícil assim, né, irmão? E eu só quero parar aqui nessas últimas duas palavras que eu já dei uma resumida. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui os impuros. Sabe a palavra impuro aqui? Vocês conhecem essa palavra? Vocês manjam de grego, vocês já conhecem essa palavra. Essa palavra é porneia. A impureza aqui vem da palavra porneia. Ela serve para tudo que é tipo de pornografia. Porque existem vários tipos de pornografia. Pornografia na fala, pornografia nos olhos, pornografia na mente e a própria adulteração. A impureza significa uma relação ilícita. Aquela que não é com seu esposo é porneia. Aquele que não é com seu marido é porneia. Então o que nós estamos entendendo aqui? É que ele vai muito além, irmãos. Você sabe aquela conversinha no celular? Aquela conversinha no celular? Não, eu não traí. Eu só conversei no celular. Então, porneia. Sabe aquele likezinho, aquele coraçãozinho, aquele amei na foto da irmãzinha que está de biquíni postando foto, postando texto bíblico? Então isso é pornografia. Tá? Então a palavra porneia, ou impureza, como é a tradução está escrita aqui, é todo pensamento, sentimento, olhar, intenção do seu coração. Entenda bem, irmãos, essas 8 características, ela é o top da queda. Por isso que eu falei, coloca na cabeça de vocês a imagem do Éden, porque essa aqui é a imagem da queda do Éden. Todas essas coisas aqui estão nos nossos corações, irmãos. Irmãos, entendam bem, nós não somos pecadores porque pecamos. Não é assim. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque ela brota de nós. Ela não brota fora de nós. Ela parte de dentro. O que Satanás faz? Rega. Nenhum pecado é feito de um segundo para o outro. É Satanás regando uma semente que já tem no seu coração. E se vocês lembrarem do que está sendo escrito aqui no verso 8, você vai ver que acho que é Mateus 15, 7, que Jesus fala, é do coração que sai o quê? Os assassinatos, as mentiras, emulações, as dissensões, porneias, sai tudo do coração humano. E ele fala ainda, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas é o que sai de dentro dele.
porque o que sai da boca dele está cheio do seu coração. Então, qual que é a grande questão aqui? Ela está apontando que isso aqui é a queda do Éden. O verso 8 é a queda do Éden. A gente está falando Éden agora há pouco, mas aqui ele está mostrando o que é a queda. E lá não é bem isso. Então, se de alguma forma você se identificar com qualquer uma dessas coisas que estão aqui, que eu acabei de citar, isso significa que você pode estar com algum tipo de problema. Então nós podemos aí orar a Deus, pedir perdão para Ele, para que nós possamos ser salvos. E todos os mentirosos, só para fechar, todos os pseudos aqui, né, pseudói, todos os falsos. Gente, tem gente que jura que mentira é contar alguma coisa que não aconteceu. Não, gente, a palavra no seu original significa falso. Uma pessoa falsa é um mentiroso. Quando o seu comportamento não condiz com a sua realidade interna, ele é falso e automaticamente ele é mentiroso. Ele tem uma vontade no coração e faz outra coisa. Irmãos, o problema não é o ato, é o que está no coração. Vocês estão percebendo que o verso 8 ele está julgando a intenção do coração. Não é o que sai do coração, mas o que está no coração. Então, você não andar em integridade com a sua própria, com a sua própria parte interior, você é mentiroso. Minha esposa às vezes fala assim: nossa, mas às vezes você é tão sem filtro. É porque eu sou muito o que está dentro e o que está fora. Não tem muita coisa ali para você separar o que está dentro e está fora. Só tem que controlar um pouquinho a boca, né? Porque às vezes sai um pouquinho sincero demais, né? O meio sincerão. Mas é o que está dentro. Está cheio aqui. Então, o que nós temos que ter irmãos, nós precisamos ser honestos conosco mesmos, sabe? Nós precisamos ser honestos. E essa honestidade espiritual, ela exige de nós uma honestidade de atitudes. Um crente tem atitudes honestas. E não ter atitude honesta no sentido consigo mesmo e para com Deus, você é falso. E automaticamente um mentiroso. E detalhe, só tem um lugar para você, e esse lugar não é na cidade santa. Sabe onde é esse lugar? A parte que lhes cabe será o flago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, em detalhe, tá, irmãos, a segunda morte não é aniquilacionista, igual os testemunhos de Jeová acreditam, igual os adventistas acreditam. Não, é eterno. E a gente já viu isso várias vezes. Eu não vou ficar chovendo no molhado. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo. Vocês perceberam que já esse verso parece estar voltando lá de novo, né? Mas vocês percebem que é aquele mesmo dos 7 anjos, está juntando a taça todinha aí. E onde que essa taça inteira? Parte dela foi derramada na terra, em julgamento dos povos iníquos, mas ela vai ser derramada finalmente aonde? No lago de fogo, de enxofre, onde Satanás, as bestas, o falso profeta e a meretriz vai ser lançado tudo junto. E todas as iras das 7 taças serão jogadas simultaneamente sobre esse povo. E é esse povo que faz esse negócio aí do verso 8, tá? E olha só, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Olha só, então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, que falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Quem é que ele está mostrando? A noiva, a esposa do cordeiro. E quem é? A igreja. Ele vai mostrar a igreja agora. Vamos lá, vamos ver a igreja. Ele transportou o espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus. Então, olha só, gente, hermeneuticamente falando, gente, vamos lá, é só ler o texto. Qual é o tópico de tudo que vai acontecer? Ele vai mostrar o quê? A noiva do Cordeiro. E quem é a noiva do Cordeiro? Nós já explicamos a noiva do Cordeiro no começo do capítulo 21. A noiva do Cordeiro é a própria cidade, é a própria igreja. Não é a igreja que é a noiva do Cordeiro? Então ele vai começar a mostrar. E ele vai mostrar como que essa noiva é bonita e especial. Olha só. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Irmãos, por que uma grande e elevada montanha? Porque no alto. Irmãos, olha só, presta bem atenção. Na religião do primeiro século, em todas as religiões, tanto no contexto hebraico, o lugar alto é o lugar mais próximo da conexão entre Deus e o homem. Então essa cidade santa, ela está em conexão com Deus. Então a noiva, ela está em lugares altos. Por quê? Porque ela tem uma conexão direta com Deus. Está vendo? A gente está passando aqui, mas esqueceu que a cidade ela já é conectada com Deus. E me mostrou a santa cidade, ou seja, aquela que é separada, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E a tal tem a glória de Deus. O que é a glória de Deus, irmãos? Sabe o que é a glória de Deus? Vamos lá, lembra que eu falei quais são as imagens que eu queria que vocês guardassem? O Éden, o tabernáculo. Pronto, nós estamos aqui de novo. Qual que é a imagem do tabernáculo aqui? A glória de Deus é a chamada Shekinah. A ideia aqui é a Shekinah. O que era Shekinah? Aquela fumaça que descia da arca quando Deus estava presente, que encheu todo o templo quando Davi trouxe a arca e ofereceu o sacrifício, e desceu e encheu da glória de Deus, encheu da presença de Deus. Vocês entendem? Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que perceber é que essa cidade, ela está cheia da glória de Deus. É impossível você ser cidade santa se você não estiver cheio da glória de Deus. E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa jaspe aí vai entrar na cena aqui várias vezes. Significa transparência, pureza, luminescência. Irmãos, ele tinha uma grande e alta muralha. Por que a muralha era alta e grande? Proteção. As cidades que tinham muralhas altas eram cidades fortificadas. É a imagem de Jerusalém física, mas fazendo o que? Apontando por uma Jerusalém espiritual. Ela é uma cidade protegida, guardada, forte. Essa é a imagem da cidade celestial. E ela tinha o que? 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Irmãos, isso não é literal. Toda a nossa fé é fortificada, guardada, protegida através dos profetas do Antigo Testamento, que são os 12, que representa quem, gente? As 12 tribos, a igreja do Antigo Testamento. Ou seja, desde o Antigo Testamento, o seu povo santo tem sido protegido por Deus, através da sua eleição, quando Ele chamou o povo da antiga aliança. Ele estruturou,
ele fortificou, ele criou alicerces, ele criou bases. Para quê? Para que a nova aliança, os 12 discípulos, viesse agora, que são os 12 apóstolos, que representa a igreja da nova aliança. Então os nomes deles estavam escritos lá em cima. E olha só, e tem 3 portas que se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O que vocês repararam? O número 3. Não, além do 3, 4 vezes. 3 vezes 4, 12. Que representa o quê? A igreja. E qual era a função da igreja? Abrir a porta para os 4 cantos do mundo. A mensagem do Antigo Testamento era feita como? Como que o Evangelho era pregado no Antigo Testamento? Através de Israel, através das 12 tribos. Eles eram a palavra de Deus para todas as nações da terra. Era essa a responsabilidade deles, mesmo que eles tenham feito isso tão porcamente. Por quê? Porque quando Deus chamou o seu povo em Êxodo 19, o que ele disse? Vós sois povo santo, sacerdócio real, nação escolhida, povo adquirido. E qual é a imagem de Pedro, qual é a mensagem de Pedro na sua primeira pregação? Vós sois nação santa, povo eleito, a mesma mensagem, só que agora as portas foram abertas para todas as nações através de Cristo Jesus. Então nós temos o que? As muralhas, que são a segurança, o Evangelho do Antigo Testamento seja sendo pregado para todas as nações através de quê? Das obras poderosas do Deus Yahvé. Todas as nações diziam: o Deus Yahvé é o Deus poderoso. E as portas eram abertas para os 4 cantos. E detalhe, olha só. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E a igreja, irmãos, como o próprio Pedro disse, ela está fundada em quê? Nos 12 apóstolos e nos profetas. Vocês entenderam? Então de quem que nós estamos falando aqui? Do povo eleito, da cidade santa. Então a muralha tinha 12 fundamentos. Esses fundamentos depois vão ser especificados como coisas preciosíssimas. Nós vamos ver isso, tá? E estavam sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós temos o que? Os 12 do Antigo e os 12 do Novo Testamento. Mas ele foi fundado, as muralhas, a segurança foi firmada onde? No Antigo Testamento. E agora as boas novas estão no Novo Testamento. Vocês estão entendendo toda a mensagem muito clara aí? Sim. E olha só. E aquele que falava comigo tinha por medida, ou seja, por caniço, uma vara de medir de ouro para medir a cidade. Engraçado, né? Com aquilo que mede é aquilo que dá qualidade. Ou seja, a medida era preciosa. O caniço já marcava a qualidade daquilo que estava sendo medido. O caniço era de ouro. Ou seja, o valor a ser medido era um valor puro. Essa é a cidade santa. Por isso que o caniço é de ouro. Tá? Vamos lá. E as suas portas e a sua muralha. Ou seja, foi. Porque, irmãos, a palavra tem que ser medida. Então, essas portas que foram pregadas ao Evangelho, porque a porta, irmãos, é onde acontece tudo. A porta era o fórum da cidade. Nós conversamos sobre isso na pregação da semana passada. A porta era um fórum público, onde todas as importantes decisões eram feitas nessas portas. E essas portas foram medidas com uma vara de ouro, mostrando a qualidade das coisas que eram feitas ali. E olha só, e a cidade, ela era quadrangular. O que é uma cidade quadrangular, irmãos? Ela tem a mesma profundidade,
ela tem a mesma largura e ela tem a mesma altura. Isso significa o que, irmãos? Perfeição, não é? Ela é quadrangular, é a perfeição. Ela tem altura, profundidade, ou seja, é uma igreja perfeita, porque o que ela tem de altura, ela tem de profundidade, ela tem de largura. É um múltiplo, irmãos, um múltiplo de 3, que é os 1000, tá, irmãos? É os 1000, 10 vezes 10 vezes 10, a plenitude das coisas ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10.000, que é o milênio, que é a cidade santa, que é o período. Por isso que essa ideia aí, tá? 12 por 12 por 12. Então, olha só, ele mediu a cidade, ela era quadrangular, ela tinha de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. É por causa da profundidade, lembra? 12 vezes 12, é o elevado a 1000. Significa o que, irmãos, então, esse negócio todo? 12.000 estádios. Aqui tem uma medida aproximadamente, tá? O estádio era quase um tiro de pedra, enfim, acho que não sei se era 95 metros, alguma coisa. Mas isso não é importante. O importante, ela era igual em todos os sentidos. Porque essa cidade, ela não é literal. Ela tem um propósito de apontar para o Antigo Testamento, algumas profecias de Daniel, algumas profecias de Ezequiel, falando dessa medida, tá? Que são de 12.000. O número aqui de novo, irmãos, 12 representa a igreja e 1000 significa a completude de todas as coisas. Significa profundidade, altura e largura. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 12 deu 12.000. Tá? Só aquela numerologia, a isopsofia, né? A guimatria hebraica, que nós já conversamos sobre isso. Mediu também a sua muralha, que tinha 144 côvados. Quanto que é 12 vezes 12? 140. Então qual que é a medida? É a medida da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. E a medida de homem, isto é, de anjo. Estranho, né? Totalmente sem sentido, né? Vocês estão vendo aqui? Sim. Medida de homem, isto é, de anjo. Homem, anjo. O ângelo aqui, irmãos, pode ser como um mensageiro. E quando ele coloca a medida do homem junto com a medida de anjo, provavelmente ele está falando que é uma medida perfeita. Tá bom? A ideia aqui é de perfeição. Agora ele vai falar da estrutura da muralha. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Irmãos, vamos lá. O tema principal, quando ele foi mostrar a cidade, ele falou que a cidade santa era quem? Era a noiva. Era uma pessoa, não era uma coisa. Mas aqui você está vendo várias descrições de coisas para definir pessoas. Medida perfeita. Porque o côvado, irmãos, era uma medida do dedo anelar até aqui. Então podia variar de pessoa para pessoa. E é uma suposição, não é uma questão absoluta. Porque então o côvado deveria mudar de pessoa para pessoa. Mas os anjos mudam? Não. Então a medida é perfeita porque ela não vai variar. O côvado não vai variar. Por exemplo, um côvado romano e um côvado hebraico, eles tinham medidas totalmente diferentes. Porque os romanos eram mais baixinhos e mais fortes. Entendeu? Os hebreus eram maiores, os judeus eram maiores. Então, poxa, cada côvado era uma medida. Aí não dá, né? Aí dava 47, dava 45. Então dá uma confusão danada. Nossa, é engraçado que você falar dos romanos serem mais baixinhos, mais robustos. Hoje a gente tem a impressão que os romanos eram maiores. Não. E os Os judeus, hebreus, não. É porque eles eram mais baixos e mais fortes. Né? Entendeu? A robustez, né? Então você percebe que esses detalhes. Então, assim sendo, irmão, ele começa a medir. Só que engraçado que todas essas pedras lembram uma coisa, que as pessoas. Lembra que eu falei? Lembra do tabernáculo.
O que o sumo sacerdote carregava no peito? 12 pedras. E essas 12 pedras representavam quem? As 12 tribos. Então, de novo, ele vai apontar para que os fundamentos estavam nessas 12 pedras, que é o peitoral do sumo sacerdote. Então, ele vai começar, olha só. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, irmãos, a cidade não pode ser de ouro. Já imaginou? A cidade inteira de ouro. Isso significa, irmãos, que está falando de valor. Porque o ouro, ele só é caro por um motivo, irmãos. Por dois motivos que o ouro é caro. Primeiro motivo é porque ele é dificílimo ser encontrado. E porque ele tem pouca quantidade, né? Então, por ele ser pouca quantidade, ele é difícil de encontrar. Por isso ele é caro. E ele só é valoroso por causa de quê? Por causa da ambição humana. O ouro só tem valor porque o ser humano é ambicioso. Porque ele quer aquilo que é pouco. Aquilo que tem pouquinho, então é meu. É por causa da ambição do coração humano. Então, ter muito ouro significa que isso não tem valor nenhum mais. Mas se tudo que nós colocássemos à mão, irmãos, fosse de ouro, que ouro? Que valor tem o ouro? Então lá, gente, não é só uma coisa que é de ouro, não. É a cidade inteira de ouro. E ouro só tem uma forma, irmãos, de adquirir ouro. Como? No fogo, limpando, derretendo e tirando a impureza. Então a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as espécies de pedras preciosas. Ou seja, o fundamento é o próprio sacerdote do Antigo Testamento. É o próprio sumo sacerdote, porque está estruturada, nele tem o que? Todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, e ele vai falar o que? 12 pedras, que representa os 12 tribos do Antigo Testamento, que é a antiga aliança. Vocês estão vendo a imagem? Essa é a igreja, está apontando para a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento unida. Essa é a noiva, gente. A noiva tem esse negócio todinho que vocês estão vendo aí. Então, no final do verso 20, ele vai falar, e o 12º ametista. Irmãos, tem um pessoal aí que é chegado numa, como é que chama? Não é nem metáfora, como é que é mesmo? É um pessoal que gosta muito aí, não é simbolismo também não. Enfim, eles exagerariam em cada uma dessas pedras. Não, porque isso aqui representa aquilo, que aquilo ali representa aquilo. Não, gente, esquece. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo apontar para o sumo sacerdote da antiga aliança. É só isso. A gente não precisa dar valores a cada pedra, simbolismo a cada pedra, porque essa não é a proposta do livro. É o símbolo todo, não é as coisas separadas. Entendeu? Então vamos lá. Verso 21. E as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Irmãos, é impossível que essa cidade seja uma cidade real, que vem literalmente do céu. Irmãos, essa porta, que tem quase 12 metros de altura, foi tirada de uma pérola. Eu não quero nem saber o tamanho dessa pérola, eu quero saber o tamanho dessa ostra. Porque para dar uma pérola de 12 por 12, né, irmãos? Vamos lá, vamos ajudar nós aí. Qual é o tamanho dessa ostra? Então é óbvio que nós estamos falando de símbolos. E o símbolo da igreja. Porque, irmãos, por quê? As portas são de pérolas. O que o Cristo falou acerca do Evangelho? Ele era a porta. Ele falou que era a porta, e ele falou outra coisa quando ele lançou uma parábola. Ele falou que teve um homem que descobriu uma pérola, que ela era extremamente preciosa. Ele vendeu tudo o que tinha para fazer o quê? Para comprar essa pérola. E essa pérola era o quê, irmãos? Era o próprio Evangelho.
Então as portas são o Evangelho, é a representação da palavra viva que a igreja, a mensagem viva que a igreja, que a noiva de Cristo transmite. Essa é a porta, é a pérola, é a preciosa, que representa o Evangelho, que representa Cristo, que representa a entrada no céu. Ela tem infinitos exemplos aí de imagens que nós podemos dar, tá bom? E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha que lindo, gente. Então, ou seja, o centro da praça ele tem uma imagem muito bonita. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês que vai ser muito estranho. Irmãos, não vai ter templo, não vai ter igreja no céu. Lembra aquele papo que vai estar todo mundo reunido e cantando igual o anjinho? Não vai rolar. Não vai ter igreja para fazer isso. Então nós não vamos substituir anjo nenhum, a gente não vai fazer coral nenhum lá, não tem nenhum, isso não existe, isso é um ideal que eu não sei de onde que esse povo tira essas ideias. Nós viveremos com o Senhor, Ele será a nossa própria luz, e não vai haver templo porque nós estaremos com Ele. Desculpa estragar aí o castelinho de carta aí, pessoal, mas vocês percebem? Porque o Deus está lá no meio. A cidade nem precisa de sol, irmão, e nem da lua para darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa imagem do sol e a lua, irmãos, é uma imagem de segurança. Não é que Deus vai se transformar num sol e Ele vai estar lá como sol e Cristo vai se transformar em uma lâmpada e Ele vai sair assim na rua iluminando quando houver. Não, irmão, você vai ver daqui a pouco que não vai nem ter nem dia e nem noite. O que ele está querendo dizer é uma imagem de que o próprio Deus ele trará a luz para nós. Não vai haver escuridão, porque, irmãos, qual era o mal que as pessoas temiam na época? Escureceu, todo mundo ficava com medo, fechava as portas porque é noite, é treva. Eu não vou deixar minha porta aberta se entrar alguém. Então nessa cidade não vai ver isso, porque Cristo é a própria luz, ou seja, não haverá insegurança, não haverá medo, não haverá nenhuma dessas coisas, porque o próprio Deus lhe dará segurança. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Parece que vai haver reis ainda na terra, né, irmãos? Mesmo depois que vier, parece que ainda vai haver liderança na terra. Irmãos, essa aqui é uma imagem que está fazendo do Antigo Testamento e uma promessa para os cristãos da Antiga Aliança, que são os crentes judeus, que têm uma visão diferente de nós. Então existe uma promessa feita para o seu povo espiritual, mas também tem uma promessa para o seu povo instrumental, que é a própria nação de Jerusalém. Então na mente deles as nações vão render glória a Cristo, porque existem várias profecias a respeito disso, e essas profecias também se cumprem, ou seja, os reis da terra serão humildes ao ponto de render glória a Deus. Essa é a noiva ataviada, que mesmo que ela seja líder gloriosa, ela glorifica a Deus. É isso, a imagem é essa. Os reis aqui não são reis mesmo, não, gente, de outras nações, porque nós somos um povo santo e mesmo assim renderemos glória para Deus, porque na cidade santa ainda assim reconheceremos que o Senhor é o Rei da glória. Isso não vai mudar, tá? Nós continuaremos rendendo glórias a Deus. É muito bonito isso. E as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então as cidades fortificadas, elas tinham o hábito de, deu uma certa hora da noite, fecha, acabou. Quem ficou por fora está no breu.
está sem segurança, pode acontecer um monte de tipo de coisa, mas a cidade santa é diferente. Por quê? Porque não tem medo, não tem insegurança, não vai haver nada disso. Por quê? Porque não vai ter noite. Ou seja, a palavra noite aqui, não haverá noite, significa que não vai ter medo, como eu disse para vocês, porque essa imagem dá muito medo, né? Pega vocês aqui para andar no escuro, todo mundo fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então não vai acontecer, não haverá esse tipo de sentimento, porque todos nós nos renderemos a Cristo, a luz brotará em nós e nós não teremos mais medo. A imagem do medo nunca mais vai entrar em nossos corações. E para encerrar, nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então essa ideia, irmãos, que terá um milênio por o povo lá de Jerusalém separado, não cabe nesse verso também. Por quê? Porque nessa cidade, irmãos, não vai entrar quem não pratica abominação. Ou seja, como é que vai ter pessoas que não foram glorificadas ainda nessa cidade? Como haverá pessoas que vão se levantar contra Cristo, sendo que o próprio verso 27 está dizendo que lá não entra isso? Como que se rebeliarão contra Deus, sendo que lá não entra esse tipo de gente? Só entra na cidade que estiver escrito no livro da vida e do Cordeiro. Então essa é a cidade santa, essa é a mensagem, e essa é a mensagem de Cristo para nós: consolo eterno, sem medo, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até a morte foi vencida, e nós não teremos mais medo. Essa é a cidade santa, ela foi apresentada, ela é ataviada, ela é a noiva de Cristo. Então, irmãos, o capítulo 21 é um capítulo de consolo, mostrando quem é a igreja e quem é que não vai estar lá. Assim sendo, espero que todos os irmãos tenham entendido. Está no horário, né? Conseguimos terminar então o capítulo 21? Glória a Deus. Terminamos o capítulo 21 e nós encerraremos com o capítulo 22 na próxima semana. E o livro de Apocalipse está dando tchau. Nós trabalhamos todos eles. Possivelmente, irmãos, eu vou trabalhar os 12 profetas menores. Vai ser fantástico. Nos nossos próximos estudos nós vamos trabalhar os profetas menores. O que vocês acham? Ótimo, né? Na quinta-feira nós vamos aprender que os profetas menores não são os profetas que eram baixinhos, tá? Aqueles que eram baixinhos, os profetas tipo Zaqueu, não. Vocês vão aprender que profetas menores, por que são profetas menores? E que de menor não tem nada, tá? A mensagem deles são fantásticas. Inclusive os primeiros profetas a se levantarem na história são os profetas menores. Mas a gente só conhece Isaías, Jeremias e tal. Tem gente que até coloca como profeta Daniel, né? Não é um livro profético, tá? Isso aí é uma outra conversa. Então, o que nós vamos dizer então, irmãos? Que graças a Deus nós estamos caminhando para o capítulo 22, estamos encerrando, mais felizes da vida, que hoje nós tivemos, digamos assim, um culto de ensino mais doxológico, né? Mais de adoração, expressando o amor de Deus e quem é a igreja. Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer essa oportunidade. Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua mensagem de consolo, de amor, de conforto a todo o teu povo que te ouve esta noite. Pai, que essa mensagem ela vai de encontro com o coração das pessoas que estão ouvindo e que produz um desafio. Que essas pessoas se sintam desafiadas a ser essa cidade santa, essa noiva ataviada, ter uma vida transformada pelo Evangelho, decidir definitivamente por Cristo e ter uma vida digna e não ser aqueles que foram apresentados no verso 28, Pai. Que eles sabem, através do último verso da Escritura, de que essas pessoas não estarão no livro da vida e nem do Cordeiro. Pai, eu peço que o Senhor abençoe o seu povo, despeça-os em paz, na santa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que eles sejam abençoados no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado o culto de ensinamento nesta noite.